Tudo bem? Nessa videoaula nós vamos continuar falando sobre o tema economia brasileira e nós vamos falar especificamente sobre o setor de comércio e de serviços, dando continuidade aos estudos da dinâmica da economia nacional. Então, a economia brasileira ela passou por grandes transformações nos últimos anos. E um dos setores que sofreu uma grande transformação foi, sem dúvida, o setor do comércio e dos serviços. E aí a gente inicia a nossa fala falando que compreende o comércio e serviços o chamado setor terciário, né? Que é aquele que envolve um supermercado, um mercadinho, uma pequena venda, bem como a prestação de serviços pelas pessoas. Quando um advogado vai defender uma pessoa, ele está prestando um serviço. Quando um dentista vai fazer um serviço, né, na boca de um cliente, ele está prestando um serviço, um esteticista, um costureiro, tá? Então, os comércios e serviços, eles apresentavam uma pequena participação no PIB brasileiro no passado, né? A indústria tinha uma grande participação nesse setor, né? E com o tempo nós tivemos uma menor participação da industrialização na geração de renda e na economia do Brasil, e o comércio acabou ultrapassando. Os dados atuais mostram que o setor de comércio e serviço respondem por 72% da economia brasileira, contra, 16% de geração de renda pela atividade industrial. Parte disso é explicado por um processo de desindustrialização que o Brasil tem passado e, ao mesmo tempo, por uma automação, que esse setor envolve, que acaba diminuindo aí a sua presença física nacionalmente, e impactando diretamente na transferência, dessa geração de riquezas para o comércio e para o serviço, tá? Então tinha uma pequena participação no PIB brasileiro, mas hoje é a maior participação do PIB brasileiro, é do comércio e dos serviços, respondendo com 72% da nossa geração de riqueza. Isso é explicado também em parte porque o Brasil é um país urbanizado, e aí cada vez mais as cidades médias e grandes investem nesse setor, os negócios se diversificam, principalmente quando a gente fala de pequenas e médias empresas, que são grandes responsáveis por geração de emprego e renda no país. Elas apresentam uma grande diversidade de atividades, o comércio, esse setor, o comércio e serviços, né? Então você tem desde o pequeno comerciante, a costureira, o médico, o advogado, né? A clínica especializada em tratamentos complexos. Então é uma gama muito variada. O setor supermercadista, de telecomunicações, apresenta uma grande variedade de atividades. Isso vai resultar numa diversidade, de negócios, e de pessoal também envolvido, com qualificações que são bastante díspares. Tá? A presença de micro e pequenas empresas é preponderante. Do total de setor de serviços, mais da metade, 51,6% do total eh, de empresas desse setor eram pequenas e microempresas. Isso mostra a importância, desse tipo de negócio, para impulsionar a área de comércio e de serviços no Brasil. E a gente lembra também que esse setor hoje é o grande gerador de emprego. No passado se falava muito da importância da atividade industrial. A indústria era o grande chamariz do emprego. Onde surgia uma indústria, surgiam bairros residenciais, as pessoas se aglomeravam em busca de trabalho e de renda. E a gente lembra que a indústria hoje ela é envolvida de grande tecnologia, ela dispensa grande parte da mão de obra, visto que as máquinas realizam quase todo esse processo. Então, a maior parte dos empregos hoje migraram da atividade industrial, que passou por um processo de robotização, e eles estão hoje, esses empregos, dispostos na atividade comercial, bem como na prestação de serviços. Tá? E a gente lembra, como são pequenas e microempresas, grande parte dessas empresas emprega mão de obra familiar, tendo um papel preponderante e importante na ocupação. A gente vê que agora, em meio à pandemia do coronavírus, nós temos um alto índice de desemprego.
Isso se deve ao fato de que muitos estabelecimentos comerciais fecharam suas portas em virtude das restrições, né, de deslocamento provocada pelos lockdowns e também pelas ações de governos estaduais e municipais no país. Isso fez com que muitos empresários não sobrevivessem e esses empregos deixaram de existir. Com a vacinação, com a retomada, né, a gente vê uma progressiva recuperação, né, das ocupações, da atividade de emprego, a ocupação dessas pessoas que estavam tendo uma renda, porque o comércio volta aos poucos a funcionar dentro de uma normalidade. Então, é uma atividade que gera muitos empregos, responde, né, por grande parte pela maioria do nosso PIB, 72% do nosso PIB, né, e essas empresas têm uma importância ímpar porque elas são, né, de médio e pequeno porte, né, gerando renda para milhares de famílias brasileiras. Então, essa atividade de serviços, a gente lembra que ela é bastante diferenciada, né, conforme a região do Brasil. Essa dinâmica diferenciada é histórica, né? Ela está muito ligada ao processo de urbanização, ao processo de construção de rodovias, de integração do país. Isso faz toda a diferença na presença da atividade comercial de mão de obra qualificada que vai estar, né, nos diferentes estados brasileiros. Então, ele é um processo que acompanha também a dinâmica do processo de industrialização, de urbanização que ocorreram anteriormente. Por exemplo, quando a gente analisa os dados, né, de concentração da atividade de comércio e serviços, percebe-se, como eu coloquei no slide, que Sul e Sudeste concentram mais de 80% das atividades nesse setor. Então, o Sul e Sudeste, como são regiões mais populosas, que tiveram uma urbanização anterior e uma atividade industrial também anterior, elas vão apresentar uma importância muito grande. Você percebe quando analisa a paisagem de São Paulo, do Rio de Janeiro, que as clínicas, né, de saúde são gigantescas, né, que a atividade comercial de atacado, ela apresenta-se de forma bastante forte. O comércio de grande, médio e pequeno porte está presente nas diferentes regiões dessas cidades, tanto do Sudeste quanto da região Sul. Isso mostra a importância desse setor para essas regiões, né, que experimentaram um processo de desindustrialização, de diminuição da importância da indústria em relação à atividade comercial e de serviços, visto que ela é responsável pela geração de 72% da riqueza do país. Além desse dado do Sudeste concentrar 80% da atividade de comércio e de serviços no Brasil, a região detém 60% do pessoal ocupado no setor. Então, no Sul e Sudeste representam grandes índices de empregabilidade, né? Visto que esses setores, em alguns aspectos, eles não favorecem a automação. Por exemplo, quando a gente vai tratar de serviços educacionais e de saúde, há necessidade de grande quantidade de mão de obra. O professor, por exemplo, dificilmente vai ser substituído por processos de robotização, assim como o médico, assim como o advogado, assim como o dentista, o fonoaudiólogo, o construtor, né? Enfim, essas carreiras elas são executadas, né, prioritariamente por pessoas, né? E em face dessa dificuldade de substituição dessa mão de obra por uma robotização, esse setor de comércio e serviço vai ser também o setor que mais emprega no Brasil. E essa empregabilidade ela vai variar. No Sul e Sudeste a gente tem uma importância muito grande da atividade, 80% desse setor está concentrado, né, dessa prestação de serviço, desse comércio está concentrado no Sudeste. Isso representa, em termos de ocupação de mão de obra, 60% do pessoal ocupado. Quando a gente olha para as outras regiões, né, há diferenças. Por exemplo, em relação a rendimentos médios do trabalhador. No Sudeste, esses rendimentos são superiores e nas regiões mais pobres, Norte e Nordeste, esses rendimentos são inferiores. E aí a gente poderia se perguntar, desculpa, o que explica essas diferenças, né?
Então, uma das razões dessa diferença do rendimento médio do trabalhador está ligada à qualificação profissional. O Sul e Sudeste apresenta universidades que são bastante antigas, institutos de pesquisa, institutos federais bastante consolidados, importantes escolas técnicas. Então, esse é um dos pontos que conta bastante na explicação desse fator. Além desse fator, nós temos aí a politização ou não dessa mão de obra. Quanto mais qualificada é a mão de obra, mais politizada ela tende a ser, mais instruída dos seus direitos e deveres. Algo que já não se verifica tanto na região norte e nordeste, pois, em virtude, né, dos processos de formação diferenciados, né, da menor concentração de pessoas na maioria das cidades, a gente não tem aí uma mão de obra politizada, mobilizada, como se verifica em metrópoles das regiões Sul e Sudeste, notadamente Rio de Janeiro e São Paulo. Isso pode fazer a diferença nesses rendimentos médios, né? A taxa de desemprego também conta. Nessas regiões pobres, o desemprego ele é maior. Então, quanto maior for a quantidade de desempregados, de desocupados nessas regiões, maior é a pressão sobre os rendimentos médios. Então, isso puxa para baixo, né, para um patamar inferior, os salários de quem está na ativa. Então, a gente tem aí três pilares: a qualificação da mão de obra, que é maior no Sul e Sudeste. Quanto maior for a qualificação, já tem estudos que apontam isso, maiores são os rendimentos, né, do trabalhador, mas ele consegue galgar níveis. A politização desses trabalhadores. No Sul e Sudeste a gente tem sindicatos mais antigos, todo um histórico de lutas relacionadas ao Norte e Nordeste, e a gente aponta também a questão do desemprego e da própria dinâmica do comércio e dos serviços nessas regiões. Economias mais fragilizadas vão fazer com que essas regiões absorvam atividades comerciais e industriais de forma mais simples, né? E esses serviços e atividades comerciais com menor poder de compra, de desenvolvimento dessa região, vão proporcionar salários menores, tá? Então, a gente pode dizer que o comércio e serviços no Brasil, eles têm uma dinâmica diferenciada. E isso vai ter relação direta com o processo de integração, de ocupação, com a presença do Estado nessas regiões, criando infraestrutura, tanto de transporte, como de telecomunicações, como de qualificação de mão de obra. Essa diferença entre as regiões vai se traduzir, né, em pagamentos de salários diferenciados, em importância diferenciada desse setor, né, por unidade regional brasileira. Uma das tendências que se verifica hoje, né, também nesse setor de comércio e de serviços, é que alguns setores eles se instalam independentemente, né, de estarem próximos aos grandes mercados consumidores. Esse movimento tem se verificado no setor de telecomunicações, né, principalmente o de telemarketing. Antes era comum que os sistemas de telemarketing fossem sediados no eixo Rio-São Paulo, né? Hoje eles já estão, por exemplo, em Teresina. Tem duas ou três empresas de telemarketing aqui. Grande parte dessas empresas de telemarketing, elas conseguem se deslocar de grandes centros para cidades médias, em face da presença de setores de telecomunicações, né? Em virtude da isenção de impostos, de atração que os municípios fazem sobre essas empresas. E um fator que conta muito também são os baixos salários, né? Quando a gente compara esse emprego no Sul e Sudeste com o Norte e Nordeste, né? No Norte e Nordeste os salários mais baixos, a média de salários mais baixos, pode ser um atrativo para que essas empresas se instalem nessas regiões. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui, né, uma politização menor dessa mão de obra, uma presença menor de sindicatos fortes que vão reivindicar esses direitos trabalhistas, né, e essas garantias desses trabalhadores.
Embora a gente lembre disso, né, é comum ver movimentos aqui em Teresina, por exemplo, denunciando que muitas empresas desse setor, como de telemarketing, telecomunicações, principalmente telemarketing, né, abusam, né, na questão da concessão dos direitos dos trabalhadores, né? Não cumprem com o que diz a legislação em relação aos outros setores. Então, são empresas que, via de regra, né, trabalham com a ideia de um trabalho extremamente intenso, né, onde essa população ela é jovem, ela vai para o primeiro emprego, ela não tem uma politização, né, muito consolidada como os trabalhadores que já passaram por outros setores. Então são empresas que acabam vindo para essas regiões, como Norte e Nordeste, em busca justamente disso, né? De uma mão de obra mais abundante e barata e que ao mesmo tempo, né, seja despolitizada do ponto de vista da organização sindical, da busca dos seus direitos e deveres, tá bom? Então, os serviços eles têm uma importância muito grande hoje no Brasil, né? E eles representam 72% do nosso PIB. A distribuição dessas empresas ela varia muito, sendo concentrada no Sudeste e Sul, né? E com menor presença nas regiões mais pobres do país. Boa parte dessas empresas, a maioria dessas empresas é formada de microempresas que absorvem mão de obra familiar, tá? No Sul e Sudeste, elas têm grande força, né? E acabam ocupando, né, 60% do pessoal ocupado no país dentro desse setor, tá? E há uma dinâmica atual que faz com que essas empresas de serviço, principalmente em alguns setores telemarketing, busquem, né, regiões diferentes das grandes metrópoles, né, em busca de mão de obra mais barata.